Qual foi o tema que o senhor escolheu para hoje? Hoje foi engenharia diagnóstica, né? Que é a área de manifestações patológicas, de problemas que existem nos imóveis, né? Que existem aos montes, principalmente nos programas de habitação, de financiamento imobiliário. Então, costuma-se ter muitos problemas nesses imóveis que a gente chama de desempenho, falha no desempenho. Então, hoje nós trataremos sobre isso. Você é especialista nessa área de inspeção? Isso, sou especialista, estou terminando o doutorado. O doutorado na área, né? Em patologia, na verdade é em engenharia diagnóstica, né? Especificamente em patologias e, para quem é da área, carbonatação, que é um processo que o concreto passa por... que ele consegue atuar no CO2, né, da atmosfera, então... É um processo meio técnico. Resumindo para o pessoal entender, você é a pessoa que consegue diagnosticar a doença que está no prédio, na casa, e como consertar. Isso. A linguagem mais simples seria isso, né? Perfeito, perfeito. Inclusive, os livros didáticos, eles costumam fazer essa comparação que as casas são os pacientes e as manifestações patológicas são justamente as doenças que os imóveis estão passando. Ô, Fernando, você já deve ter feito muita vistoria aqui na cidade, talvez na região, muitos prédios e casas com problemas assim preocupantes? Sim, muitos, porque são inúmeros pontos que nós temos sobre a nossa forma de construir. Quando a gente fala problemas, é problema estrutural, ou seja, já foi construído com um problema, não é isso? Exatamente. Eu costumo sempre fazer um tipo de paralelo que é com imóvel, com um veículo. Quando você compra um veículo, imagine só você hoje tirar um veículo da concessionária todo rabiscado, né? Arranhado, sem pintura. Vai impedir que ele faça a sua função principal, que é trafegar? Não vai, Não né? vai. Você vai conseguir trafegar. Mas eu tenho certeza que ninguém vai querer um veículo novo assim. Mas casa, o pessoal aceita. Aceita com falha na pintura, com fissura, com rachadura, com problema na cerâmica, e é o mesmo caso. E o pessoal acha assim, não, mas é só uma rachadurazinha pequenininha, mas uma rachadura pequena já pode ser indício de um problema maior que vai surgir futuramente. Exatamente. Tem umas fotos, pode falar, querido. E a gente trabalha com desempenho. Quando você compra um imóvel novo, o direito seu é trabalhar com que ele venha com 100% de desempenho, que minha área é justamente ver o quanto desse desempenho foi decaindo, certo? Se você pega um imóvel já com problema, então você já não começa mais com 100%. Ele já começa de baixo o desempenho e já começa uma série de problemas. E se não fizer a manutenção, a tendência é aumentar cada vez mais. Exatamente. E se não fez a manutenção, a tendência é que você vai gastar muito mais dinheiro para tentar consertar. Sim. E até às vezes, assim, não, tem tanto problema na residência, no prédio, o cara diz, não vou fazer não, que está muito caro, eu vou vender. Até para vender desvaloriza, né? Exatamente. Tem até uma regra sobre isso, Conrado, é bem interessante essa sua pergunta, o que se gasta com desempenho. Cada serviço, né? Por exemplo, se você fez a fundação e você fez de forma mal feita, dependendo da situação, do tempo que você vai reparar, tem a regra dos 5. A regra é justamente essa, é uma regra científica, né? E aí, dependendo da área, na fase de projeto, na fase de execução, na fase de reparo, você vai gastando múltiplos de 5. Por exemplo, 5 vezes o que você gastou inicialmente, 25 vezes o que você gastou inicialmente. Então, o gasto é bem oneroso, realmente, para se consertar algo que foi feito errado. Aí, vamos se ligar. O Yarley e o Lucas na produção. Yarley, vai jogando aqui algumas fotos para o Fernando ir falando. Isso aí eu acho que é um dos maiores problemas que tem nas residências, né? Exatamente. E diz que isso é problema do cimento, do material que foi usado? Na verdade, isso daí é um processo, geralmente ele ocorre, essa água vem do solo. Então, não faça o imóvel com impermeabilização ideal. A impermeabilização é um processo que impede que a água passe, né? Então, impermeabiliza aquele local. Aí acaba acontecendo isso, a água debaixo do solo, a carga da casa, né, do imóvel, pesa no solo e a água sobe. Aí essa água sobe e acaba indo para as paredes e dá infiltração. Esse é o que fica criando como se fosse tipo um negocinho branco, parece um salzinho branco? Exatamente. Que eu penso assim, não, eu já ouvi dizer, me corrija se eu estiver errado. Não, mas é porque o material estava com sal, a areia com sal. Tem alguma coisa a ver com isso, não? Pode acontecer. O nome desse processo é fluorescência. Justamente essa água entra em contato com os sais do material e acaba acontecendo isso. E muitas vezes é devido ao material. O material que é usado. Por exemplo, quem é daqui da cidade de Cajazeira vai saber exatamente o que eu estou falando. A gente discuta até isso
na aula lá na faculdade, teve um período de estiagem, certo? Agora, recentemente, né, salvo engano, entre 2009 e 2019. Nesse período, a Companhia de Água aqui da Paraíba proibiu o uso de água potável, né, da água distribuída por eles, para construção civil. E o que foi que o pessoal da cidade começou a fazer? Muitos construtores. Utilizar a água do Açude Grande, certo? A água notavelmente contaminada, poluída, né? Com esgoto, né? Com águas residuais. E aí gera um problema gigantesco para a construção civil. Não só esse que vocês estão vendo, mas acho que tem uma próxima foto aí que é do aço, que corrói e destrói a estrutura por inteiro. E o problema vem com o tempo, porque o tempo da construção civil é exatamente esse daí. Nossa, chega a contaminar até o aço da construção. O aço. E é o principal problema, Conrado, o aço, porque ele tem um processo de oxidação, né? Aquele mesmo sistemazinho que o pessoal estuda no ensino fundamental, no ensino médio, que é aquele processo de oxirredução. Esse processo de oxidação é tão danoso para as estruturas, por quê? Porque ele corrói, ele danifica o aço, isso daí já é o primeiro ponto. Então, o aço já não tem mais a resistência que tinha antes. E o segundo é que ele aumenta a área, entendeu? Então, o aço fica dentro do concreto. Se o aço aumenta a área, o que é que vai acontecer com o concreto? Ele vai eclodir, vai começar a explodir. E é bem comum, vocês com certeza já viram isso, ou na casa de vocês ou de uns amigos, que os pilares, as vigas começam a ter explosõezinhas do concreto. É justamente o aço, a área de aço que está aumentando devido à oxidação, o contato com o oxigênio especificamente que tem na água. Como agravamento dessa oxidação do aço, é aço, né? Isso. Corre o risco de cair uma coluna, por exemplo? Sim, corre sim. E aí, como a gente costuma dizer, o problema não é se, é quando, tá entendendo? Só que o tempo da engenharia é diferente, tá entendendo? Porque não vai acontecer isso imediatamente, não vai acontecer isso com 1 ano, com 2 anos, é um tempo superior. Só que, por exemplo, estruturas de concreto têm garantia de 50 anos. As que a gente vê aqui na região, as que eu já analisei, não estão conseguindo nem chegar a 10 anos. O que para a engenharia é mínimo, certo? É um tempo irrisório. Só que para a gente pode ser que seja um tempo grande. Nesse caso aí da oxidação, como o pessoal usa num linguajar mais comum, enferrujando. Ferrugem, exatamente. Eu dando ferrugem. Num caso como esse, o que é que se faz? Tem como resolver? Tem como salvar? Tem que substituir? Tem que quebrar tudo de novo? Refazer? O que é que faz aí nesse caso? O primeiro ponto, Conrado, é que vai ser mais caro do que se tivesse sido feito corretamente do início. A gente chama esse processo de reforço estrutural. Então, você vai fazer um processo, vai fazer um projeto para que a estrutura tenha um reforço. Então, você vai tirar a área que não presta mais, né? A gente chama área de aço, vai deixar só a área de aço útil, que é o que restou do aço, que ainda presta, vai tirar o concreto também que está danificado, que essa é a carbonatação, o processo de danificação você vai remover, vai integrar esse sistema aí outras barras de aço e vai concretar por cima. Volta a primeira foto rapidinho aí, por gentileza, Lucas, que aí eu quero tirar uma dúvida, que eu já escutei muito. Quando bem comum, são bem comuns. Esse problema que dá muito em casa, infiltração, o pessoal diz assim, não, mas eu resolvo já. Aí passa uma tinta, chamada aquela tinta óleo que é, né? Sim. Ou então bota como uma manta asfáltica, né? Ou então coloca como se fosse tipo uns azulejos e uma cerâmicazinha para não dar mais problema. E esse tipo de paliativo, eu acho que deve ser paliativo, deixa só a imagem. Resolve ou não? Não resolve. A sua colocação foi perfeita. É uma medida paliativa, de fato. A gente também chama medida mitigadora, porque para resolver esse problema é na fundação. Você teria que permeabilizar a fundação, o alicerce lá embaixo, para poder a água não subir. Como isso é praticamente inviável, porque o gasto é muito alto, então você consegue fazer algumas medidas paliativas que elas duram algum tempo. A pior que existe é a cerâmica. Tá? Você que está nos assistindo, não faça com cerâmica. Por quê? Porque a cerâmica vai maquiar. Ela vai esconder o problema e aí os componentes, né, o tijolo, a argamassa de reboco, de embolso, começa a se deteriorar e você não percebe esse processo. O pessoal que bota tipo fosse não é cerâmica, fosse umas pedrinhas que coloca também é a mesma coisa. Não é ideal. Tem alguns produtos que eles também não vão resolver o problema, mas servem de forma paliativa, que são os impermeabilizantes.
certo? Então, você tira essa argamassa aí, tira o reboco, o embolso e faz um novo revestimento com produtos impermeabilizantes e vão impedir que a água entre. Por um período, funciona. Nesse caso aí, para resolver definitivamente, teria que quebrar tudo novamente? Na verdade, para resolver, Conrado, teria que impermeabilizar a fundação. Então, você teria que quebrar parte da parede, impermeabilizar a fundação e impedir que a água suba. Ah, mas ninguém vai querer fazer isso, não. É muito complicado. É uma coisa bem simples. É fazer de novo a parede. Isso, exatamente. Praticamente. É uma coisa bem simples de se fazer no processo construtivo. Agora, depois que está feito, fica muito difícil. Tem mais uma foto? Coloca aí, Lucas. Aí deu mofo. Sabe o que o pessoal gosta de fazer? Não, eu vou passar ali água sanitária e tira mancha. Você já viu falar isso? Já. Pois é, isso aí é o quê? Esse processo de água sanitária é principalmente quando o pessoal usa cal, né? O cimento é muito caro, aí o pessoal, para economizar um pouco o cimento, usa cal. Não é algo, eu não recomendo, mas não é algo totalmente errado. Tem como fazer um traço com cal e ser eficiente, mas eu não recomendo muito a utilização do cal. Só que não é esse caso aí. Aí é infiltração de teto, né? Então aí é um forro, provavelmente um forro de gesso, e infiltrou a água de cima, que é bem comum, está bem pertinho agora. A gente sempre alerta, né? Vai começar a chover, novembro, dezembro já começa a chover, e vão vir vários problemas com chuvas que a gente tem, não só aqui no sertão, mas em qualquer lugar do Brasil, porque o pessoal esquece, né? Acabou a chuva, o pessoal esquece, mas isso daí é decorrência de infiltração de chuva, né? O processo de... Quem é da área da construção vai entender o que são as calhas, o que são os rufos, né? Que protegem justamente de infiltração, e geralmente o pessoal negligencia nos encontros entre as paredes, que fica lá coberta e acaba entrando água. Tem outra foto, Yarley? Coloca aí, por favor. Acabou? Acho que tem mais foto, Lucas? Yarley. Se não tiver, coloca... Opa, isso daí. Ixi, Maria, vai cair isso aí. Aí já é um pouco mais sério, né? Mas veja só, essa imagem aí reflete alguns problemas. Primeiro, é a falta de estrutura, né? A falta de um projeto estrutural, que é bem comum. O pessoal negligencia muito as nossas estruturas, Acho que você já ouviu falar em treliça, né? Já viu? Falar nesse termo, treliçazinho, que é a dos trilhos para fazer laje. Aquilo ali é justamente para isso, para fazer laje. Ela é fabricada para ser colocada na horizontal, deitada, né? Na horizontal, para fazer as lajes. O pessoal costuma botar para pilar. Os três, né? As 3 barrinhas de ferro, o triângulozinho. Faz essa treliça para pilar. Isso não pode, é proibido, mas é bem comum. O que eu já vi, já a construção com esse formato aí na cidade. Isso, mas isso não pode. E custo, você dimensiona custo de uma casa ao longo do tempo. Não é o custo de construção, é o custo de reforma, de reparo que você gasta ao longo do tempo, não é? A dor de cabeça, porque casa é feito para ser uma solução e não um problema. E aí é justamente uma falha construtiva. E você está vendo que aí é uma janela, certo? Uhum. Tem 2 estruturas que tem nas janelas, que é a verga e a contraverga. É uma viga que fica acima da janela e abaixo, porque a janela é um buraco na parede, né? Uhum. Então, você tem que colocar uma estrutura abaixo, passando pelo menos 20 centímetros, né? Para a parede, em cima e embaixo. Uma viguinha embaixo e uma viguinha em cima, justamente para que essa parede não rache. E essa fissura, essas rachaduras, são geralmente nesse estilo aí de 45 graus com relação ao canto da janela. Tanto em cima quanto embaixo, né? Muito bem. Então, aí provavelmente tem 2 falhas construtivas. Uma na estrutura, que é do pilar, da coluna lá, em interseção com a parede. Aquela do cantozinho lá, né? E a ausência da contraverga, que é a que fica embaixo ali da janela. Muito bem. A gente está sempre inovando aqui no programa. Vamos colocar, semanalmente, a gente vai estar trazendo um aluno, alguém fazendo uma pergunta ao Fernando Figueiredo. E temos um aluno do IF, né, que mandou uma pergunta aí para o Fernando. Vamos à pergunta. Olá, meu nome é Romenick e a minha pergunta é sobre arborização. Por que na região Nordeste, com clima quente na maior parte do ano, não se tem políticas públicas efetivas e de grande impacto para esse tema, visto que essa é uma medida fundamental para reduzir a temperatura nas cidades e gerar um melhor conforto térmico para os seus habitantes? Então fica aí a minha dúvida para o professor Fernando. Obrigado, querido, pela sua participação. Fernando. Obrigado, Romenick. Romenick, inclusive, está se formando agora em engenharia, está no 10º período.
é meu orientando, né? O TCC dele, inclusive, é sobre o processo do açude grande, uma das formas de se utilizar melhor, né? De tratar aquela água, de impedir que o esgoto seja direcionado para lá e polua ainda mais. Mas essa pergunta é recorrente, né? Principalmente porque nós fizemos alguns programas sobre isso, né, Conrado? Sobre aquecimento, e o pessoal realmente tem me procurado muito porque as temperaturas estão exorbitantes. Nossa, e nem fala. realmente o processo de amenizar esse problema passa pela arborização e o pessoal também parar de queimar, né? Que quem é daqui do sertão está vendo que todo dia é incêndio por todo lugar. Então, precisa de uma política de gestão ambiental para que tenha esse processo de arborização nos centros, principalmente nos centros. E com o processo de arborização, a gente já discutiu aqui, a gente consegue diminuir até 7 graus. Isso é um valor absurdo quando se trata de temperatura. Com certeza.